Fala, meus queridos, tudo bem? Casé aqui. E hoje a gente vai dar prosseguimento à resolução da nossa prova aí, da EPICAR de 2025, que foi em 2024. A EPICAR ela tem essa mania de colocar o ano da prova dela como sendo o ano de ingresso. E agora a gente vai resolver a questão 22, vamos dar continuidade aí, beleza? E já para sumir de geometria, porque eu não aguentava mais geometria, geometria é um negócio muito, como eu posso dizer, peculiar, que às vezes me estressa. Vamos para a aritmética, que é a coisa que mais me estressa ainda. Essa questão aqui ela teve uns probleminhas quando ela apareceu lá na prova, porque ela envolve um conceito de análise combinatória. Mas não é nada demais não, beleza? A questão diz o seguinte: dois alunos do primeiro ano do primeiro esquadrão do curso preparatório de cadete do ar, foi convidado pelo professor de matemática para dirigir o quadro para realizar uma tarefa. Foram escolhidos os alunos Vanpré, sei lá, e Pires. A tarefa era a seguinte: a aluna Vanpré escreveria no quadro 15 números inteiros, todos diferentes de zero. Em seguida, para cada par de números escritos por Vanpré, Pires escrevia sobre o mesmo quadro o respectivo produto entre eles. Inclusive, se o resultado for algum produto já escrito, Pires o repetia. Aí era essa situação aqui, né? A Vanpré escrevia, por exemplo, esses números aqui, a Pires ia e fazia o produto entre eles, né? Então fazia 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 8, 2 vezes 10. Aí depois 4 vezes 5, 4 vezes 8, 4 vezes 10. Aí depois 5 vezes 8, 5 vezes 10. É como se combinassem todos os pares possíveis ali de multiplicação. Aí seriam os números que a Pires ia escrever. Beleza? Aí, note que os números 8 e 10 foram escritos novamente, mesmo já tendo sido escritos por Vanpré, enquanto os números 20 e 40 foram escritos 2 vezes por Pires. Ok. Suponha que o total de números escritos no quadro, exatamente 65, são positivos e que Vanpré escreveu mais positivos do que negativos. Então, a quantidade de números negativos escritos por Vanpré foi... Beleza. Aqui a gente vai definir nzinho como sendo negativos. Ficou parecendo um M, tá? Mas isso aqui é negativos escritos por Vanpré. Sei lá como se pronuncia, tá? Me perdoe. Vanpré. Nome esquisito. Então, o meu objetivo nessa questão é achar o N, beleza? Ele me dá uma informação que são 65 números positivos escritos no quadro. Ok? Mas beleza, a gente vai usar essa informação depois. Se N são os negativos escritos por Vanpré, os positivos, pela lógica, vão ser 15 menos N. Por quê? Porque o total de números que ela escreveu foi 15. E se N são os negativos, os positivos é 15 menos M, é o que sobra. Então, esses aqui são os positivos, escritos por Vanpré. Agora, olha só. A questão fala também que Vanpré escreveu lá no final mais números positivos do que negativos. Então, eu posso afirmar o quê? Que 15 menos N tem que ser maior que N, né? Porque os números positivos em quantidade são maiores que negativos. Eu vou resolver essa equação aqui. Vai ficar 2N menor que 15, ou seja, N menor que 7,5. Só que o N ele é inteiro, então a gente pode considerar que o N é menor ou igual a 7. A gente tem que incluir o 7 porque o 7 é menor que 7,5, né? Então o N ele vai ser um número menor ou igual a 7. São as possibilidades. Primeiro passo já foi dado, eu restringi ali meus possíveis N. Agora vamos para o segundo passo. Galera, é o seguinte, aí entra a questão da análise combinatória. Por quê? Pensando nos números positivos que a Pires vai escrever, eles são resultados do quê? Do produto de dois positivos que a Vanpré escreveu ou do resultado de produto de dois negativos que a Vanpré escreveu. Até porque, se você lembrar bem, menos com menos na multiplicação dá mais. Então, eu vou separar em casos. Primeiro, eu vou fazer com os números, o produto, né? Vou colocar aqui. Produto
produtos dos positivos escritos por Vempre. Agora, olha só. Aí entra a parte que envolve a análise combinatória que falo, né? Quando eu tenho aqui o produto desses dois números, é o seguinte. Aqui na primeira casa, eu vou ter a possibilidade de colocar quantos números que a Vempre escreveu positivos. 15 menos n, concorda? São a possibilidade de números. Aí quando eu for pegar o outro número, que é o produto de dois números que a Vempre escreveu, eu já usei um, eu não posso repetir. Então eu vou pegar 15 menos n menos 1. E vou multiplicar esses valores e dividir por 2. Por quê? Porque é um produto, né? Eu estou multiplicando dois números, então eu estou vendo a quantidade de pares que eu consigo formar ali com aqueles números. E divido por 2 porque a ordem dos números ali na multiplicação não importa, né? Lembra que na multiplicação, 2 vezes 3 é uma coisa que 3 vezes 2. Só que quando eu faço o produto de 15 menos n vezes 15 menos n menos 1, eu estou contando ali que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes... é diferente de 3 vezes 2. Então, estou contando 2 vezes essa conta. Aí, por isso que eu tenho que dividir por 2, ok? Então, esse é o produto dos positivos escritos por Vempre, né? Então, é a quantidade de números positivos que a Pires vai escrever, resultante do produto dos positivos escritos por Vempre, tá? Agora, o produto dos negativos... eu vou usar a mesma lógica, só que eu vou usar só o n agora. Então, seria n que multiplica n menos 1, certo? Sobre 2. Por quê? Porque são n números negativos. N menos 1 porque eu já usei um dos números ali para escrever o n. Sobre 2 porque, lembra que menos 1 vezes menos 2 é uma coisa que menos 2 vezes menos 1. Agora, o que eu faço? Eu vou somar. Somar o quê? Aqui são os números, né, como eu falei, são os números que a Pires vai escrever usando os produtos dos números positivos escritos por Vamp. Né, porque a Pires está escrevendo só o produto desses números. Então, aqui é uma parte dos números que a Pires escreveu, que é os números resultados dos produtos dos números positivos da Vamp. E aqui a outra parte dos números que a Pires escreveu, que são o produto dos negativos, tá? E todos eles são positivos, ok? Porque menos com menos ali vai dar mais. Aí ele fala que no quadro vão ter 65 números positivos, ele fala aí no final. Então, se eu somar essa quantidade de números positivos mais essa quantidade de números positivos mais o 15 menos n, que são os números que a Vamp escreveu positivos, tem que dar 65. Então, a equação que a gente vai fazer é essa. Vamos lá, vai fazer conta, não tem jeito. Então, vai ficar 15 menos n mais 15 menos n, que multiplica 15 menos 1 ali, vai ficar 14. 14 menos n. Sobre 2, mais n que multiplica n menos 1, sobre 2. Isso vai dar 65, porque é a soma de todos os positivos que a gente vai ter ali. Beleza. Agora, resolvendo essa conta aí, vai ficar da seguinte forma. Eu vou multiplicar todo mundo por 2, tá? Para poder sumir com os denominadores 2 ali. Então, multiplicando todo mundo por 2, vai facilitar a minha vida. Né? Porque vai cortar aqui. Aí vai ficar da seguinte forma. Em cima vai ficar 30 menos 2n. Embaixo, fazendo a distributiva ali, vai ficar a seguinte coisa. 15 vezes 14 é a mesma coisa que você fazer 225 menos 15, né? Então, ficaria 210. Aí, 15 vezes menos n fica menos 15n. Menos n vezes 14, menos 14n. E menos n vezes menos n mais n quadrado. Aí, aqui no produto dos n's aqui com n menos 1 vai ficar o quê? N quadrado menos n, isso igual a 130. Bom, n quadrado com n quadrado, vamos ajeitar isso aqui, vai ficar 2n quadrado. 2n com menos 2n com menos 15n com menos 14n com menos n
vai dar menos 32N, certo? 30 com 210 vai ficar mais 240. Isso igual a 130. Quando eu jogar o 130 para o outro lado subtraindo, 240 menos 130 dá 110, né? Então, 2n quadrado menos 32n, mais 240 menos 130, 110. Igual a zero. Como todo mundo ali é múltiplo de 2, então eu posso cortar o 2 ali e dividir todo mundo por 2. Vai ficar 16n mais 55 igual a zero. Eu faço aqui o Bhaskara e o delta. Ou eu posso fazer soma e produto. Bom, a soma e produto aqui, a soma é 16, o produto é 55. Fica até fácil. Pensa no número, dois números que somados dão 16 e multiplicados dão 55. Eu tenho dois valores para n. N1 igual a 5 ou N2 igual a 11, né? Porque 5 e 11 somados dão 16 e multiplicados dão 55. Concorda? Então, são esses valores de N que eu tenho. Só que eu tenho que ficar atento no seguinte. Lá na minha restrição, lá em cima, o que eu fiz? Se a gente voltar lá em cima, eu restringi que o N tem que ser menor ou igual a 7. Então, N igual a 11 não é a solução, apenas N igual a 5. Logo, o número de negativos que tem no quadro é 5, é letra B, ok? É uma questão chata essa, eu considero uma das mais difíceis dessa prova, porque vai usar um conceito de análise combinatória, que é você fazer a combinação ali nos produtos, né, com os positivos e negativos, e depois entender que tem que somar tudo para achar os 65 que são os positivos. É um pouco chato, não é uma questão muito usual aí para o pessoal de colégio naval IPK, mas a IPK está cobrando, né? Então, ali o básico ali de combinatória, o princípio fundamental da contagem, tem que saber, tá? Beleza? Então é isso, tá? Questão aí feita, 22. Um abraço e até a próxima.